Deus aparece aqui como o Senhor de todas as coisas, soberano, compassivo, misericordioso, que age de acordo com o seu propósito e plano e que tem compaixão dos mais improváveis. E que Ele usa quem Ele quiser, subverte inclusive as suas próprias leis. O tema do livre-arbítrio é amplamente discutido nas igrejas e na teologia cristã. Muitos acreditam que Deus sempre respeita as escolhas humanas, deixando cada um seguir seu próprio caminho. Mas será que isso é verdade? O livro de Jonas nos apresenta uma perspectiva diferente, mostrando que Deus, em sua soberania, muitas vezes intervém diretamente na vida das pessoas, mesmo contra a sua vontade, para cumprir seus propósitos maiores. No vídeo de hoje, vamos abordar o intrigante tema Por que Deus não respeita seu livre-arbítrio, explorando as lições profundas que aprendemos com a história de Jonas. Deus chamou Jonas para uma missão específica, mas o profeta tentou fugir do chamado divino. Vamos ouvir o pastor Augustus Nicodemos, enquanto ele nos conduz através do livro de Jonas, explicando por que Deus, em sua infinita sabedoria, não está limitado pelo nosso livre-arbítrio. Ao contrário, ele dirige nossa vida para cumprir seus propósitos soberanos, mesmo que isso signifique ir contra nossas escolhas pessoais. Se essa mensagem já despertou sua curiosidade e desejo de aprender mais sobre a soberania de Deus, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode edificar sua fé e ampliar seu entendimento da palavra de Deus. O texto diz aqui que a palavra de Deus veio a ele, e Deus lhe deu uma ordem que certamente não era uma coisa boa para Jonas. A ordem era ir à cidade de Nínive, que era a capital da Síria, 800 quilômetros ao norte, e ele devia clamar contra a cidade. E Deus diz, porque a malícia da cidade subiu até mim. Provavelmente é uma referência à imoralidade e à impiedade dos assírios, que já havia alcançado um ponto em que Deus disse, já basta. Já basta. Mas antes de destruir, eu vou mandar um profeta para chamá-los ao arrependimento. Os assírios eram conhecidos pela violência da sua máquina de guerra, pela crueldade com que eles tratavam os prisioneiros. Eles não tinham dó nem compaixão dos vencidos. Eles tinham uma sede e uma ganância de poder e de dinheiro muito grande. Adoravam o seu Deus, adoravam o poder como sendo Deus. E isso foi mal aos olhos do Senhor, porque Ele observa o que acontece entre as nações. E Ele resolveu destruir a Síria, começar com Nínive. Mas na sua misericórdia, Ele levanta esse profeta lá de Israel para que fosse levar a sua palavra à cidade. Essa foi a ordem que Deus deu a Jonas. Vai lá em Nínive e clama contra ela, porque a medida do pecado da cidade já chegou ao limite. O verso 3 nos traz uma surpresa. Jonas, que era um servo de Deus, que era um profeta já consagrado, ele resolve fugir da ordem de Deus. Diz aí o texto que ele se dispôs, mas para fugir. Ele vai para Tarsis. Tarsis era uma cidade que ficava no sul da Espanha. Se você olhar no mapa, ela fica 800 quilômetros no sentido contrário do que Deus estava dizendo. Então, ele vai na costa, o ponto mais próximo ali era Jope, um porto fenício. Ali ele encontra um navio que vai para Tarsis, provavelmente um navio fenício, um navio cargueiro. Os fenícios eram os maiores navegadores daquela época. E se era para essa distância, devia ser um navio de médio porte para cima, cabendo umas 200 pessoas ou mais, entre tripulação, passageiros, fora a carga. Ele paga a sua passagem e diz aqui que ele queria fugir da presença de Deus. Ele era um profeta hebreu, ele sabia que não podia fugir da presença de Deus, porque o Deus dos hebreus estava em todo lugar, era onisciente, onipresente, onipotente. A expressão quer simplesmente dizer que ele queria fugir de onde ele estava, que era o local da terra de Deus, queria fugir do templo, queria fugir de Jerusalém, queria fugir de Israel, que era o local onde Deus se manifestava mediante a sua glória no templo, na Arca da Aliança. O texto diz no verso 4 que Deus não gostou do que Jonas fez, não é? Diz aqui que Deus veio atrás, veio catar o profeta, ele veio atrás. Ele não deixou o profeta, ao contrário do que nós lemos no Salmo 81, não é? Quando Deus diz assim, e o nosso pastor leu, né? Vocês podem andar de acordo com os seus desejos. Ali é porque Deus estava irado com o seu povo. Quando Deus está irado com o seu povo, Ele diz, então faz o que você quer. É o pior castigo que Deus pode dar a um pecador teimoso, seja feita a tua vontade.
É o pior castigo que Deus pode dar, que nós vimos no Salmo 81. Mas aqui Deus dá uma chance a Jonas e vai atrás de Jonas. Feliz é um homem onde tem um verso 4 na sua vida. Deus veio atrás de Jonas. Então ele não deixou barato, não. E aqui nós lemos a partir do verso 4, que Deus usa o seu poder para trazer Jonas de volta ao seu chamado original. Começa com um forte vento e se faz no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O livro de Jonas mostra que Deus é Senhor de toda a criação. O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, ele vai mandar um peixe que obedece a Deus, ele vai mandar uma planta crescer, que vai obedecer a Deus, ele vai mandar uma lagarta comer a planta, que obedece a Deus. Aqui no livro de Jonas, tudo obedece a Deus, menos o crente. É o único que não obedece a Deus, é o crente. E Deus vem atrás do crente aqui, tome tempestade. Diz aí o verso 5, que os marinheiros ficaram cheios de temor. E notem que eram fenícios, provavelmente, homens acostumados ao mar, marinheiros experientes, mas essa tempestade era diferente. Eles perceberam que tinha alguma coisa a mais, tanto é que depois de lançar a carga ao navio, eles estavam clamando aos seus deuses, e eles tinham muitos. Então, na hora da tempestade, todo mundo clama ao seu Deus, né? Só existe ateu enquanto o pitbull não pula a cerca. Depois que o pitbull pulou a cerca, todo mundo clama a um Deus, né? De alguma forma. E os marinheiros começaram a clamar a Deus, né? Clamar a Deus porque eles viram que aquela tempestade não era natural, era alguma coisa extraordinária, eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Lançaram fora a carga do navio, que era o lucro deles. Enquanto isso, Jonas está dormindo no porão. O sono da insensibilidade, da insensatez e da irresponsabilidade. Enquanto o pau quebra lá fora, a coisa está tocando horror lá, Jonas está dormindo no porão do navio. O mestre do navio se chega a ele, diz o verso 6, e diz: levanta-te, invoca o teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Assim era o pagão, eles tinham muitos deuses, não importava que Deus respondesse, desde que ele ficasse livre. Qualquer Deus que desse livramento para o pagão está ótimo, não para nós. Mas para o ímpio, qualquer entidade, qualquer coisa que ele traga resposta para os seus problemas, para ele está bem. Não é? Invoca o teu Deus, eu não sei nem quem é. Tanto é que mais adiante ele pergunta: quem é o teu Deus? Né? Não sei nem quem é o teu Deus, mas quem sabe ele responde isso aí. E aí resolveram descobrir quem era o causador daquela tempestade, que para eles era mais do que uma tempestade natural. Eles então acreditaram que alguém tinha ofendido algum Deus, e que tinha algum Deus com raiva e indignado com alguém ali naquele navio, e que era preciso descobrir que Deus era e quem é que tinha ofendido esse Deus para poder salvar a vida desse pessoal. E naquele tempo se usava o sistema de lançar sortes, que hoje a gente chama de palitinho, né? Jogar no dado, enfim, qualquer outra coisa. Naquela época era comum se procurar a vontade dos deuses através das sortes. Esse processo era usado inclusive na nação de Israel. O sumo sacerdote, ele tinha no peitoral 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel, e então aquilo era chamado de Urim e Tumim. E quando se queria saber a vontade de Deus sobre um determinado assunto, aquelas 12 pedras eram jogadas e o sacerdote então descobria através das pedras qual era a vontade de Deus. É um método que não existe mais no Novo Testamento, se você está se entusiasmando com isso. No Novo Testamento, para saber a vontade de Deus, precisa bom senso, né? Precisa bom senso e conhecer as Escrituras, e você vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas naquela época era assim, resolveram lançar sorte e adivinha? O Deus que controla todas as coisas, até o jogar dos dados, ele fez que os dados, quando caíssem, estava soletrado Jonas. Jonas. E aí os marinheiros foram em cima de Jonas. Verso 8. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual tua terra e quem é o teu povo. Eles entenderam que Jonas era o causador de tudo aquilo. E o texto nos diz, do verso 10 em diante, do verso 9 em diante, que Jonas humildemente declarou que, de fato, ele era o responsável pelo que estava acontecendo. Quando Jonas viu o que estava acontecendo, ele disse: eu sei o que é.
Eu sei quem é que está fazendo isso, é claro, é o meu Deus. Ele não está aceitando, ele quer que eu vá pregar em Nínive, não está aceitando, não está respeitando meu livre-arbítrio. Ele devia respeitar meu livre-arbítrio. Se ele não vai respeitar, por que é que ele me deu? Não é? Deus não estava disposto a aceitar o livre-arbítrio de Jonas, não. E Jonas disse, aí ele disse, respondeu no verso 9, sou hebreu, que é uma designação para judeu no Antigo Testamento, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ora, essa é uma expressão que acontece em toda a Bíblia para designar quem é o nosso Deus. Ele é o Criador de tudo que existe, mas geralmente a sequência ele é o Criador dos céus, da terra, ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O mar aparece no fim. Só que Jonas aqui caiu na bobagem de dizer que ele é o Deus do céu que fez o mar e a terra. Agora, veja bem, se ele acredita que o Deus dele é o Deus que fez o mar, como é que ele quer fugir de Deus pelo mar? Pegou um navio. Os marinheiros perceberam, a reação dos marinheiros no verso 10 é que eles ficaram possuídos de grande medo e temor, dizendo, que é isso que você fez, se o seu Deus é o Criador do mar? Como é que você foi provocar esse Deus entrando no nosso navio, fugindo de Deus, colocando todos nós aqui em risco e perigo? Diz aqui que o coração deles se encheu de grande temor, porque ali estava um homem fugindo do Deus que era criador do mar. E esse Deus agora era o Deus que comanda as ondas, o vento e a tempestade. E esse Deus estava vindo atrás de Jonas. E com Jonas, o barco e todos que estavam dentro. E Jonas diz aí no final do verso 10 que ele estava fugindo da presença do Senhor. Os marinheiros então perguntaram, diz aí o verso 11, o que é que nós vamos fazer então para que o mar se acalme? E Jonas, que já tinha entendido tudo, disse no verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui humildemente assume a responsabilidade do seu ato impensado, da sua rebelião, da sua revolta contra Deus. E ele então sabe que ele vai ter que pagar com a sua vida a desobediência feita a Deus, porque de Deus não se zomba. Nós não podemos impunemente desobedecer a Deus e querer que não hajam consequências. Ele conhece a Deus. E ele sabe que Deus queria a sua vida. Então ele diz, me joga no mar para que eu morra afogado. E com isso Deus vai sossegar. Porque a ira dele está sobre mim, porque eu estou fugindo da comissão que ele me deu como homem de Deus e como profeta. Mas o verso 13 diz que os marinheiros se recusavam a fazer aquilo. Parece que os marinheiros são mais compassivos, não é? Diz aqui o texto que eles remavam se esforçando para alcançar a terra. Em vez de jogar Jonas, eles disseram, olha, a terra está ali. Por isso que a gente crê que isso aconteceu ainda não muito longe de Jope, que era o porto. Porque diz aqui que eles estavam se esforçando para alcançar a terra remando. Então Jope provavelmente ainda estava à vista. O que reforça a ideia de que essa era uma tempestade sobrenatural. Porque talvez tempestades eram esperadas mais para o mar a fundo. Mas mal eles tinham saído de Jope e a tempestade já tinha caído, onde geralmente não começava a cair. E os marinheiros estavam tentando voltar para Jope remando, mas diz aí o texto, do verso 13, que quanto mais eles remavam, mais o mar se revoltava. A tempestade ia ficando cada vez pior. Que é o que acontece quando a gente tenta resolver o problema sem querer seguir o conselho de Deus. O que Deus tinha dito é, eu quero Jonas, joga ele no mar. Não, vamos remar, vamos salvar a situação. E aí, quando tentou fazer do jeito deles, o mar ficava mais brabo ainda. A situação ficava cada vez pior. Finalmente, verso 14, eles perceberam que não dá para brigar contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele é contra nós, fazer o quê, não é? Finalmente, eles se renderam e pediram a Deus, no verso 14, que eles não fossem considerados culpados da morte de Jonas. Senhor, não faças cair sobre nós esse sangue. Nós vamos fazer o que o Senhor está mandando, mas é porque o Senhor está mandando, não nos culpe pela morte desse homem. E no verso 15, eles levantam Jonas, lançam no mar, e cessa o mar a sua fúria. Na hora que Jonas cai na água, vem a calmaria. E diz aí o texto, no verso 16, que os homens
temeram ao extremo a Deus. Vocês perceberam que há uma gradação, né? No verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. No verso 10 diz que eles ficaram possuídos de grande temor. E no verso 16 diz que eles temeram a Deus em extremo. Tudo isso serviu para criar no coração daqueles marinheiros o temor ao único Deus verdadeiro, a ponto deles, segundo o verso 16, oferecerem sacrifícios ao Senhor e fazer votos. Quantos ali se converteram de verdade ao único Deus dos céus e da terra, só a eternidade vai dizer. Pode ser que alguns simplesmente acrescentaram Deus de Israel aos deuses que ele já tinha. Pode ser que outros renunciaram completamente aos seus deuses, dizendo, não são deuses, porque nós clamamos e nenhum nos atendeu. O único Deus verdadeiro é o Deus de Jonas. Pode ser que isso tenha acontecido. E pode ser que na glória nós encontremos alguns desses marinheiros que se converteram durante aquele evento. O que mostra que Deus, ele está trabalhando, mesmo no meio do caos aparente. Enquanto a tempestade está rugindo, a perplexidade, a angústia, as pessoas estão sem saber o que fazer, a proximidade da morte, mas Deus está cumprindo um plano. Ele está seguindo o seu propósito, os seus decretos eternos estabelecidos na fundação, antes da fundação do mundo. E nos planos de Deus estava a salvação e a conversão desses marinheiros através da rebeldia do seu profeta. Deus transformando o mal em bem e usando os meios que Ele quer para atingir os propósitos que Ele determinou. E o verso 17 diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas cai, e a gente, quando lê esse texto, a gente tem a impressão de que Jonas, o caso de Jonas, que nesse momento é o castigo de Deus, não é? Que o peixe foi o castigo de Deus. Na verdade, o peixe foi a salvação de Jonas, senão ele morreria afogado. Ele cai no mar, começa a afundar e, de repente, peixe vê ali e engole Jonas. O debate sobre que peixe é, ele é infrutífero, né? Alguns dizem que era uma baleia, outros negam que uma baleia possa fazer isso, se especula que era um tipo de cachalote, ou então tubarão-baleia, que tem uma goela maior do que uma baleia azul comum, por exemplo. O texto hebraico diz apenas que era um peixe. A ideia de baleia é mais uma ideia dos professores de escola dominical que querem explicar para as crianças. E então, como o peixe maior que elas conhecem é uma baleia, a gente vê aquelas sempre, né, nas historinhas de Jonas, aquela baleia com um jatinho de água saindo em cima, a boca aberta e Jonas, né, sendo sugado ali para a boca da baleia. Mas a gente não sabe que peixe foi. Deus podia ter usado alguma criatura já existente ou poderia até ter criado uma, se fosse a vontade dele. Para nós não é dificuldade nenhuma os milagres do livro de Jonas. Porque se nós cremos no Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, isso aqui não é nenhuma dificuldade para ele. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas passou no ventre do peixe. Esse texto, então, o capítulo 1 fala de como Deus nos chama. Capítulo 2 diz que Deus ouve. Nós temos aqui o registro da oração de Jonas na barriga do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Primeiro ele queria fugir da presença de Deus no templo, agora ele diz, eu era feliz e não sabia, não é? Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, o contudo aqui marca a intervenção de Deus, talvez aquele próprio momento em que o peixe o engole e o leva para cima. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A oração de Jonas, ela foi composta depois pelo profeta, ela está na forma de um salmo.
Isso é natural porque é a linguagem do israelita piedoso. Quando o israelita piedoso queria expressar seus sentimentos diante de Deus, ele usava a poesia hebraica. Jonas conhecia os salmos de Davi. O próprio Jesus, na hora da sua angústia, na cruz do Calvário, ele usou um dos salmos de Davi para expressar o que ele estava sentindo. Deus meu, por que me desamparastes? Então era perfeitamente natural que Jonas, depois, ao sentar para escrever a sua história, ele registrasse a sua oração na forma de um salmo. Na verdade, é diferente, o Salmo 2 é diferente de todo o resto do livro. O resto do livro é prosa, é história, o Salmo 2 é um salmo. Aliás, o capítulo 2 é um salmo. Aqui nessa que é a oração de Jonas, do verso 2 até o verso 6, ele está descrevendo os sentimentos que lhe passaram pela mente enquanto ele afundava. Eu queria que vocês procurassem visualizar isso. Enquanto ele afundava ali, todos esses pensamentos vieram à sua cabeça. Ele diz, Senhor, eu da minha angústia estou te clamando, do ventre do abismo eu gritei, tu me ouviste a voz, tu me lançaste no profundo do coração dos mares. É claro que quem jogou Jonas foram os marinheiros, mas Jonas era calvinista, ele sabia que por trás da ação dos marinheiros estava a mão de Deus. Ele não está dizendo aqui, não está dizendo que foi Deus que o lançou no mais profundo dos mares, mas quem é que lançou de verdade? Foram os marinheiros, mas Jonas sabia que por trás de tudo que acontece está a vontade e o querer de Deus. Tu me lançastes no mais profundo dos mares. Todas as tuas vagas e ondas passaram por cima de mim. Verso 4, estou lançado dos teus olhos, será que tornarei a ver? Você vê o desespero dele aqui. No verso 5, vê que vai piorando. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Aí ele diz, as algas se enrolaram na minha cabeça. As algas, vocês sabem, são aquelas plantas aquáticas que brotam do solo do oceano. Elas nascem, é um capim que nasce no solo do oceano. E aí Jonas já estava chegando no fundo do mar. As algas já estavam se enrolando nele. E ele diz, desci até, verso 6, até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Na visão hebraica de mundo do Antigo Oriente, o Seol, ou Sheol, que era o lugar dos mortos, ficava no centro da terra, embaixo do mar. E uma vez que você passava os portões do Sheol, os ferrolhos se trancavam, não tinha mais volta. Por isso, essa figura aqui, a ponto de alguns intérpretes acharem que Jonas morreu mesmo. Inclusive, isso faria com que o exemplo dele fosse mais próximo do de Cristo, porque Cristo usou Jonas para dizer que ele ia passar 3 dias e 3 noites na terra e ressuscitaria, da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, alguns acham que Jonas de fato morreu e que Deus o ressuscitou na barriga do peixe. Nós não precisamos chegar a esse tipo de conclusão, porque essa linguagem de morte é muito comum nos Salmos. Davi várias vezes descreve as suas angústias como dizendo, eu estou morto, estou como morto, sou como gente ferido, jogado entre os mortos, já não estou contado entre os viventes, a minha vida se acabou. Então, a gente não precisa crer que Jonas morreu, mas existe essa possibilidade. A experiência dele foi, realmente, ele chegou às portas da morte. E o que fez a diferença é a palavra contudo, no final do verso 6. Contudo. O contudo marca a intervenção de Deus. Tu fizeste subir da sepultura a minha vida. Ele já se contava como morto, mas é como se fosse uma ressurreição. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Deus ouviu a oração do profeta, o arrependimento do profeta, quebrantamento do profeta, o reconhecimento do profeta de que tinha, de fato, desobedecido a Deus, e Deus manda o peixe. E o peixe, então, engole Jonas e o salva de morte certa, ele que estava já próximo a perecer. E ele tira 3 lições do episódio. Primeiro, no verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele pode estar fazendo a referência aos fenícios, que eram, ou aos assírios, aos quais ele vai pregar, e que haviam sido entregues à idolatria vã, adoravam ídolos vãos, que não podem salvar, como Deus que o havia salvado, e assim eles estavam rejeitando aquele que poderia ser misericordioso para com eles, ou, o mais provável, Jonas escreve esse livro para ser lido pelos seus contemporâneos em Israel. E, como eu disse, os judeus estavam vivendo um período de grande idolatria debaixo de Jeroboão II.
Com essa oração e com esse episódio, Jonas está querendo dizer, ele é o único Deus verdadeiro. Olha a minha história. E vocês estão adorando ídolos vãos. Ele é o único Deus misericordioso que me atendeu na minha aflição, mesmo que tenha sido causada pela minha desobediência. Quem abandona a Deus e vai para ídolos vãos, está rejeitando aquele que é misericordioso. A segunda conclusão de Jonas está no verso 9, ele resolve que vai se dedicar a Deus com minha voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Como se ele dissesse, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou no templo de Jerusalém oferecer sacrifícios, e eu vou pagar o que eu te votei. Ali é a segunda conclusão, a resolução de Jonas. A terceira, final do verso 9. Ao Senhor pertence esse bem que pode ser o lema do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação, ou seja, Deus salva quem Ele quer. Jonas não queria ir para Nínive pregar, porque os assírios eram inimigos do povo judeu. Os assírios já tinham invadido o reino do norte uma vez, já tinha feito estragos entre o povo judeu e se projetava no cenário internacional como sendo o poder dominante. Jonas tinha todos os motivos para não querer ir à Assíria. Eu fico imaginando quando Deus o chamou a primeira vez, ele talvez dizendo assim, mas pregar em Nínive, capital da Assíria, nossos inimigos, aqueles pagãos, o Senhor devia destruir aquele povo, como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra. Em vez disso, o Senhor quer que me mande lá para pregar arrependimento? Está errado, Deus. O Senhor não pode salvar esse povo, não. Agora Jonas chegou a uma conclusão diferente. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. Ele salva a sua sogra, seu vizinho chato, o tocador de funk paulista que mora na casa à frente ao seu lado. Ele salva quem Ele quer. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas achava que ele estava certo em não querer ir para Nínive e que Deus estava errado em querer levar um profeta lá. Mas agora Jonas se convenceu, ao Senhor pertence a salvação. E de fato, Jonas viu o efeito que o episódio do mar teve naqueles fenícios e como eles temeram a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. O verso 10 diz que Deus falou ao peixe. Que linguagem é? A gente não sabe, a gente não fala peixeis, né? Mas Deus fala a língua da sua criação. Ele falou ao peixe, diz aí que o peixe vomitou Jonas na terra. Algumas observações aqui. Algumas pessoas, quando lê esse versículo, pensam que o peixe vomitou Jonas nas praias de Nínive. Nínive não tem praia. Ele vomitou Jonas em Jope. Jonas voltou para a estaca zero, tinha que andar mais 800 quilômetros para o norte. Se tivesse obedecido a Deus, já estava chegando lá, na primeira vez. O peixe vomita Jonas na praia de onde ele tinha saído, lá em Nínive. Nínive, é verdade, ficava naquela região da Mesopotâmia, cortada pelo rio Tigre e Eufrates, aquela região, mas não ficava à beira de nenhum mar, onde o peixe pudesse ter acesso. Então, a única opção é que o peixe o traz de volta ali para o lugar onde ele tinha voltado. A segunda observação é que, propositadamente, Jonas colocou aqui que ele foi vomitado. Podia ter sido cuspido, lançado, mas vomitado revela. Esse é o termo que é usado lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus diz, você não é quente nem frio, tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A expressão, ela é usada para expressar, para revelar ou refletir aquele sentimento de quase que nojo que a gente sente, por exemplo, quando a gente come piqui, ou, deixa eu ver outra coisa aqui, nojenta. Eu não me lembro de nada nojento aí. Não é que dá náusea, ânsia de vômito. Sabe aquela coisa que dá ânsia de vômito na gente? Buchada de bode não, que é uma maravilha lá do Nordeste. Mas aquelas outras coisas, você vê assim, dá uma ânsia de vômito. Pois o peixe aqui, o peixe vomita Jonas. A gente fica pensando no sofrimento de Jonas 3 dias no ventre do peixe, e ninguém pensa no sofrimento do peixe. 3 dias com aquela coisa dentro dele, ele com ânsia de vômito, o peixe o tempo todo. Que alívio para o peixe quando Deus diz, pode vomitar. O peixe pegou o saco, não é de vômito. Estou Jonas lá no meio da praia.
Isso aqui se reflete o que é que Deus sentia com a atitude de Jonas. A palavra vomitar aqui é usada de propósito. O peixe vomitou Jonas na beira do mar. Agora vamos ler a história do maior avivamento do mundo. Eu tinha que fazer o contexto para vocês entenderem porque é que esse é o maior avivamento do mundo. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Deixe-me dar algumas explicações aqui. Existem algumas dificuldades no texto. A primeira delas é em que língua Jonas falou. Porque Jonas era hebreu, falava hebraico, e os ninivitas falavam aramaico. A distância do aramaico para o hebraico é mais ou menos do português para o italiano, ou talvez o francês. Então, algumas coisas são parecidas. Se coincidir que o vocabulário seja semelhante, é possível uma comunicação, mas muito básica. Talvez Jonas falou através de um intérprete, ou talvez Jonas sabia um pouco de aramaico, o que não é provável. Qualquer que seja a forma, ele vai e ele começa a falar na cidade a mensagem que Deus lhe deu. Segunda coisa é o tamanho da cidade. Diz aí no verso 2, Deus repetindo: vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós vamos ler mais adiante, no verso 11 do capítulo 4, que Nínive tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e esquerda, uma provável referência a crianças. Se eram 120 mil crianças, então a cidade devia ter pelo menos 500.000 de habitantes. Era uma cidade grande, muito grande. E diz aqui que ela era importante diante de Deus pelo seu tamanho, porque de lá saiu o comando da Síria, que era a nação mais proeminente no cenário internacional. Era uma cidade que tinha grande valor diante de Deus, que levava 3 dias para percorrer. Ora, a gente percorre andando normalmente, uma pessoa que está com um passo normal, ela anda numa hora 5 quilômetros. 5 quilômetros por hora. Se Jonas andasse 10 horas, são 50 quilômetros. 3 dias, 150 quilômetros para percorrer a cidade. Se fosse de norte a sul, então, de fato, era uma cidade muito extensa, bastante extensa, mesmo pelos padrões daquela época. E, além disso, a arqueologia nos revela que Nínive era uma cidade muito bem construída. Foram descobertos diques antigos, construções portentosas. A muralha de Nínive era tão larga que dava para passar 3 carruagens em cima. Tinha jardim zoológico nas ruínas da antiga Nínive. Então, era uma cidade, de fato, muito grande, muito rica e muito poderosa. A tarefa de Jonas é anunciar a mensagem de Deus contra aquela cidade. Jonas ganhou uma segunda chance. É isso que Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento, não é? Ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. Porque quando Moisés, nós vimos até o nosso pastor falar, quando Moisés errou e disse: Deus, me perdoa e deixa eu entrar na terra prometida, o que é que Deus disse? Não. Mas Jonas teve uma segunda chance. Teve uma segunda chance. Se a gente colocasse Moisés e Jonas e perguntasse: quem é que merece uma segunda chance? Moisés, não é? Jonas era um profeta desobediente, o coração estava cheio de raiva contra os assírios. Ele queria que aquela cidade explodisse, fosse lançada no fogo, como Sodoma e Gomorra. Ele não queria a salvação daquele povo de jeito nenhum, foi levado a cabresto para pregar em Nínive. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. Quem pode entender a misericórdia de Deus? Por isso que ele diz: do Senhor vem a salvação. Ela vem de Deus. A mensagem que Deus deu a Jonas tem 6 palavras. É o sermão mais curto da Bíblia. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. É uma mensagem de fogo, no sentido de juízo. É uma mensagem de medo, de terror. E é uma mensagem que já anuncia o castigo. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. A palavra subvertida é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando o texto de Moisés diz que Deus fez cair fogo do céu e subverteu Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas.
subverteu. É o mesmo verbo aqui. Então, o que Jonas está dizendo é o que vai acontecer com Nínive, é a mesma coisa que aconteceu lá na Palestina com Sodoma e Gomorra. Em 40 dias Deus vai fazer cair fogo do céu, fogo e enxofre, e vai consumir vocês. Imagine a situação. Um hebreu desconhecido, numa cidade de talvez 500.000 de habitantes, falando uma língua que não era dele, de má vontade, orando para que ninguém se convertesse com a pregação dele. E a mensagem dele era, daqui a 40 dias vai cair fogo do céu e consumir vocês. E diz aqui o texto, que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, pregando, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele saiu andando, pregando. Foi pelo mercado, foi pela praça, passou pelas ruas. Gente, quais são as chances, ou quais eram as chances de acontecer alguma coisa com a pregação de Jonas? Nada. Era para ser apedrejado, morto ali por um soldado. Quem é esse doido? Ou então jogado na prisão. Ou mais um maluco aqui, joga na prisão. Quais eram as chances desse homem que não queria a conversão do povo a quem ele pregava, que odiava aquele povo, que achava que Deus não estava certo em mandá-lo para lá, que estava sendo levado à força para pregar o Evangelho, numa língua que não era a língua dele, numa cidade totalmente hostil e desconhecida? Quais eram as chances de acontecer alguma coisa ali? Humanamente falando, nenhuma. Mas olha o que aconteceu, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Mais do que Jonas. Eles creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou de si as vestes reais, se cobriu de pano de saco, se assentou sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive um decreto dizendo, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano, de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não existe registro na história de algo tão extraordinário como isso que aconteceu. Os críticos da Bíblia, eles dizem, isso aqui não pode ter acontecido. Nós temos os anais, as histórias dos reis da Síria, e nada é mencionado a respeito desse episódio aqui, que mudou a cidade inteira, mudou a capital da Síria. O próprio rei se converteu ao Deus dos judeus. Passou um decreto dizendo que todo mundo é crente agora. No meu reino, todo mundo é crente, é o Deus de Israel. Jejum, pano de saco e oração. Até os bichos também. Vai jejuar e botar pano de saco. Tudo. Gente, a dimensão disso é tão grande que os críticos dizem, isso deveria ter deixado algum rastro na história. Agora, a gente sabe por que é que não tem isso aqui, rastro na história. Alguns motivos. Primeiro porque os efeitos disso aqui não vai durar muito. 30 anos depois, menos de 30 anos depois, um rei da Síria chamado Pul, ele já está invadindo o norte de Israel. E pouco tempo depois, Senaqueribe promove aquela grande invasão à Síria que vai levar o reino do norte completamente cativo. Por isso que nós dissemos de manhã, os avivamentos, eles têm duração curta. Essa geração aqui conheceu a Deus, mas a próxima já não conhecia. Por isso que a gente precisa ter cuidado em pensar que avivamento é alguma coisa que vai acontecer naturalmente. Se aconteceu conosco, os nossos filhos também, eles vão experimentar. Não vão, não. Eles têm que se converter eles mesmos. Eles têm que passar por essa experiência eles mesmos. Menos de 30 anos depois, a Síria está de volta à idolatria, está de volta ao ataque à nação de Israel. Então, isso foi um alívio momentâneo que Deus trouxe no cenário mundial para salvar alguns daquele povo segundo a sua misericórdia. Segunda coisa, quem escreve a história são os vencedores e os escrivãos oficiais e os reis. Eu imagino o rei da Síria, o rei que veio depois desse rei aqui, que a gente não sabe o nome.
O rei que veio depois disso aqui, quando pegasse as crônicas para ler a história do rei anterior e tivesse lá escrito que esse rei tinha se convertido ao Deus de Israel, tinha colocado um altar ao Deus de Israel e tudo mais. Não, mas isso é uma desonra para nós. Nós temos os nossos deuses. Escrivão, apaga isso aí. Vocês já ouviram falar em revisão da história, não já? Então, tem até a Comissão da Verdade no Brasil, não é? Exatamente para reescrever a história. Não há dúvida, a história foi apagada, reescrita, porque não interessa aos registros do rei da Síria, isso que para ele seria uma vergonha. A nação inteira, a cidade inteira abandonou os seus deuses e se converteu ao Deus de Israel. Uma cidade desse porte. Entretanto, que ela é verdadeira, que isso tudo é verdadeiro, nós sabemos. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, de 40 a 41, ele diz que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa geração, porque eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, os ninivitas estarão lá, e eles vão dar testemunho, porque eles se converteram através de um profeta de má vontade, que tinha um sermão de 6 palavras, que só falava de juízo e que não queria que ninguém se convertesse. E no dia do juízo eles vão comparecer e ser testemunha contra nós, contra essa geração que ouve o Evangelho, ouve falar do amor de Deus, tem chance após chance de se arrepender dos seus pecados, de viver uma vida santa para Deus, mas simplesmente vai procrastinando, vai deixando para lá, vai deixando para depois. Por isso que nós dizemos que esse foi o maior reavivamento da história. Nunca houve coisa semelhante. No dia de Pentecostes, Pedro pregou um sermão extraordinário, 3.000 se converteram. Nos grandes avivamentos que nós encontramos, o registro aí, nós temos números maiores do que esse aqui, mas foram durante anos. Isso aqui foi num dia, 3 dias no máximo, que aconteceu isso aqui. Noé pregou 120 anos, não converteu ninguém. Jonas prega uma vez em Nínive, a cidade inteira se converte. Eu não entendo Deus. Por isso nós já podemos tirar algumas lições aqui. Avivamento é obra de Deus. Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu não estou dizendo isso para desanimar a gente de orar por avivamento. Nós temos que orar por avivamento, nós temos que pedir a Deus. O próprio Senhor Jesus nos encoraja a fazer isso. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então Deus está disposto a fazer isso. Mas nós devemos saber que, em última análise, é Ele que faz isso como Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, não gosto muito de falar de mim, mas essa história só aconteceu também uma vez na minha vida, por isso foi em Recife. Eu creio que já contei essa experiência aqui. Eu era pastor em Recife pelo meu primeiro turno, fui pastor na cidade de Recife essa é a minha 3ª vez lá. E eu tive a oportunidade de pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana das Graças. Não sei se Arivaldo estava no seminário nessa época, Arivaldo, na minha primeiro tempo que eu era, foi mais ou menos aí em 86, 87, por aí. E eu fui chamado a pregar na Igreja das Graças, que é a maior igreja presbiteriana da cidade. E era aniversário da igreja, o pastor Elben César me convidou, eu tinha que pregar sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Preguei sábado à noite, igreja lotada, preguei domingo de manhã, igreja lotada, de tarde eu fiquei gripado. Mas daquela gripe, sabe, que derruba você mesmo, que você não tem condição. Eu pensei em ligar para o pastor Elben e dizer, olha, Elber, e dizer, pastor, não tenho condição de hoje à noite, não. Eu estou aqui deitado, nem preparei, não sei nem o que eu vou pregar. Eu queria fazer isso hoje de tarde, mas eu estou aqui, não tenho condição nenhuma. Pensei em fazer isso. Mas eu disse, é a última noite, há uma expectativa, eu vou de qualquer jeito. Aí me arrastei para a igreja. Eu não sabia nem o que pregar. Né? E eu disse, o que é que eu vou falar, Senhor? Eu disse, eu vou falar a minha devocional. Eu me lembro da devocional, eu tinha lido a Bíblia, né? Eu tinha feito a minha hora devocional, e eu tinha lido aquela passagem de Mateus, onde Jesus disse que seu irmão pecar contra ti, não é que se você trouxer ao altar a sua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa diante do altar a oferta e vai se reconciliar com seu irmão. E aí depois você vem e faz a oferta. Eu tinha lido aquilo na minha devocional, eu disse, eu vou compartilhar, vou nem pregar, não é porque eu não tenho condições, eu vou compartilhar.
eu estava preparado para pregar o pior sermão da minha vida. Quando o culto começou, me deram a palavra, eu subi para pregar, expliquei que eu estava doente, não é, que eu ia apenas compartilhar aquilo que eu tinha lido aquele dia. Quando eu acabei de falar, uns 15 minutos, foi também um dos sermões mais curtos da minha vida, quando eu acabei de falar que eu me sentei, eu queria um buraco para me esconder, né, por conta que eu tinha profunda certeza que eu tinha decepcionado a expectativa de todo mundo. Aí, de repente, o pastor se levantou, surpreso, né, com o tempo curto da pregação, o pastor Elber orou, levantou a igreja para dar a bênção, aí uma mão se levanta. Era desse lado aqui. Otton Guanais Dourado Filho, o Otão, diácono da igreja. De grande porte, né, que eu não posso usar determinados nomes para não ser acusado de gordofobia. Né, então, era de grande porte. O Otto levantou a palavra. Gente, um presbiteriano levantar a mão durante o culto é avivamento, já está começando. Está começando. O Otto levantou a mão lá no meio, antes do pastor dar a bênção. Dizia, eu quero falar. Ué, aí na igreja batista, mas o pastor disse, tá bom. Aí lá vem o Otto, desceu, subiu, pegou o microfone, olhou para o pastor Elber, disse, pastor, eu queria lhe pedir perdão, porque eu tenho falado mal do senhor nas suas costas. Tenho falado mal do senhor na minha casa, na minha família, na minha mesa, com outras pessoas, e eu nunca vim falar com o senhor, e esse texto está dizendo aqui, que se eu não posso adorar a Deus enquanto eu não vier colocar isso em ordem diante do Senhor. E como eu tenho falado publicamente com muitas pessoas, eu quero lhe pedir perdão agora em público diante da igreja. O pastor ficou assim, sem saber o que fazer. Aí pegou o microfone, perdoou, aí uma moça desse lado aqui levantou a mão, eu também quero. Aí não esperou nem o microfone chegar. Ela virou-se para outra moça no outro lado e disse, fulano, eu quero te pedir perdão, porque eu estou fazendo isso, isso e isso contigo, estou falando mal de você, por favor, me perdoa. A outra disse, está perdoada, me perdoa, porque eu estou fazendo a mesma coisa. Aí se levantou outro, aí fizeram fila. A fila começava em frente ao púlpito e até o final da igreja. Esse culto só acabou meia-noite. Só acabou. Nós ouvimos as confissões mais terríveis, gente abrindo o coração, se reconciliando, um quebrantamento na igreja geral. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida acontecer. Eu tinha lido nos livros de avivamento, sabia que tinha acontecido na Coreia, na África do Sul, coisa assim, mas eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E a gente estava meio que sem controle, porque as pessoas simplesmente estavam abrindo o coração, falando, havia um senso da presença de Deus, um quebrantamento ali, a ponto de que a igreja começou, todas as segundas, uma reunião de oração. Ela pulou ela tinha na época uns 300 membros, pulou para quase 1000 membros durante um ano. Reunião de oração toda segunda-feira. Bom, aí eu disse, eu já sei o que é que eu vou pregar domingo na minha igreja. Domingo na minha igreja, mesmo pregador, mesmo sermão, mesma autoridade e o resultado zero. Teve nada, não aconteceu nada. Obrigado, pastor, boa noite, vamos embora. Pastor, muito obrigado, né? Palavra abençoada, todo mundo foi embora. Tinha uma lágrima. É Deus, é a graça soberana de Deus. Gente, o texto nos diz que à vista da conversão dos ninivitas, diz o verso 10, que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu acho essa passagem fantástica para explicar o que é o arrependimento de Deus e que é o mal. Porque às vezes as pessoas pegam aquela passagem de Isaías e diz assim, Deus diz assim, eu crio o mal. O mal, lá em Isaías, é usado no mesmo sentido que o mal aqui. Significa castigo. Quando Deus diz que Ele cria o mal, é mal no sentido de um mal circunstancial, uma catástrofe, uma calamidade que Ele traz como juízo sobre o seu povo ou sobre as nações como recompensa, como castigo pela sua idolatria. Deus se arrependeu do mal que Ele tinha dito que faria a Nínive. Que mal era esse? Ele iria subverter a cidade de Nínive. O arrependimento de Deus aqui não é o arrependimento humano, como vocês sabem.
Nós nos arrependemos porque nós calculamos mal, nós não sabemos todas as coisas, e nós percebemos que tomamos uma atitude que foi errada, aí a gente se arrepende daquilo que a gente disse, do que a gente falou. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sábio, perfeito. O arrependimento de Deus não é o arrependimento do homem, como a própria Bíblia Deus diz, né? Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a linguagem Deus se arrependeu significa simplesmente que Deus, às vezes, diz, eu vou fazer isso se você não fizer aquilo. E quando você faz, então Deus diz, então não vou fazer aquilo que eu disse que ia lhe fazer, porque você se arrependeu. Isso está dentro dos decretos de Deus. Pegou Deus de surpresa? Absolutamente não. Era o que ele queria desde o começo. Mas ele usa todos esses meios. Ele usa a vontade humana, a decisão humana, o caminho do homem para atingir os seus objetivos. É interessante que quando a ira de Deus se apaga, a de Jonas começa. Capítulo 4, verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vocês já viram um avivalista assim? Que ele fica com raiva quando o avivamento vem? Jonas ficou com raiva pela conversão dos ninivitas, ficou irado. Não foi isso, Deus, que eu disse quando eu estava lá na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sei que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em ira-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Aqui ele está citando o Êxodo, capítulo 34, verso 6, onde o próprio Deus diz que ele é tudo isso. E na lista de coisas que Deus diz que é, a ênfase é Deus clemente, misericordioso, tardio em ira-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. E Jonas diz, eu sabia que se eu fosse em Nínive, o senhor não aguenta ver um pecador chorando, o senhor ia mudar de ideia. Eu sabia disso, por isso que eu não queria ir pregar na cidade. Eu não queria ir pregar na cidade. Não foi isso que eu disse? Aí no verso 3, te peço, Senhor, que me tire a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Meu ministério acabou, Deus. Porque o que é que esse pessoal vai dizer? Que eu sou um falso profeta. Porque eu disse que em 40 dias a cidade seria destruída e agora não vai ter mais. O que é que isso deixa? Como é que eu fico? Qual é a minha reputação? Falso profeta. Se acabou meu ministério, acabou minha vida, acabou meu ano, só me resta a morte. Tira a minha vida. Está aí. E você reclamando do seu pastor, né? Está Jonas aqui. E olha Deus, olha a compaixão de Deus no verso 4. Jonas, é razoável essa tua ira? Faz sentido você estar com raiva? Tem razão de ser? Você tem motivo para ficar irado? E Jonas disse no verso 4, Jonas nem respondeu, verso 5. Ele saiu da cidade, virou as costas para Deus, e sentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma enramada. Enramada é uma tenda de galhos de árvore, era fácil para Jonas, porque Jonas era um judeu, e uma vez por ano ele celebrava a festa dos tabernáculos, em que o judeu fazia cabanas de galhos para morar. Então, Jonas era perito em fazer isso. Ele faz uma enramada, que é uma tenda, né, de galhos, e se senta para ver o que vai acontecer com a cidade, com o seguinte pensamento: se ele mudou de ideia uma vez, ele pode mudar outra. Então eu vou ficar aqui para ver o que é que realmente vai acontecer, porque esse prazo não acabou, não era 40 dias? Então deixa eu ver. Terminados os 40 dias, não aconteceu nada. Eu imagino a felicidade daquele povo, né? O rei e os seus moradores e súditos, né? Louvando a Deus, glorificando a Deus, porque acharam o verdadeiro Deus, e Jonas ressentido lá no monte, olhando a cidade, vendo a festa lá embaixo, e ele lá resmungão. Aí Deus, que manda em tudo, verso 6, faz subir uma planta por cima de Jonas, para trazer sombra sobre a sua cabeça. Um afago de Deus, uma cortesia do Todo-Poderoso, né, para ele, apesar de tudo. A fim de o livrar do desconforto, porque ali o sol é inclemente. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. É a única vez no livro onde diz que Jonas se alegrou. O resto é só ira. Ele não se alegrou com a conversão dos fenícios no barco. Ele não se alegrou com a conversão dos ninivitas. Mas ele se alegra agora quando Deus dá um conforto para ele, um mimo para ele. Ele fica alegre. Não é a nossa tendência? A gente se alegra quando Deus dá uma piscadinha e diz, cortesia do Todo-Poderoso. A gente fica feliz com aquele mimo. E a gente não sente nada com relação
às multidões que se perdem, aos ímpios, ao estado da igreja. A gente é tão egoísta a ponto de ser como Jonas. Mas Deus iria acabar com a alegria de Jonas rapidinho, né? Verso 2, 7, Deus manda no dia seguinte a subir da alva um verme que feriu a planta e esta secou. Os estudiosos debatem aqui que planta era essa. Teve uma disputa no século IV entre Agostinho e Jerônimo sobre a tradução dessa palavra planta. Um dizia que era uma boboreira e outro dizia que era uma videira. Talvez alguma tradução aí traga boboreira ou videira, porque até hoje tem essa discussão que tipo de planta é. Começou no século IV com a troca de cartas entre Jerônimo e Agostinho. Eles brigaram durante 2 anos para saber qual era a tradução correta. A gente precisa de teólogos, mas não tanto, né? O que importa aqui não era se era boboreira ou videira, mas que causou, era grande o suficiente para fazer sombra na cabeça de Jonas. Às vezes os teólogos, aqui eu já estou atacando o meu lado, às vezes os estudiosos ficam discutindo picuinha que não tem relevância nenhuma para a vida da igreja, não tem relevância nenhuma para a obra da igreja. O que importa é o ponto da passagem. A planta secou. Quando nasceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, chama-se siroco. É um vento quente que vem do deserto, cheio de partículas de areia, que faz com que a temperatura suba rapidamente. Deus mandou o siroco, esse vento que veio em cima de Jonas, de maneiras que Jonas pediu a morte de novo, dizendo, é melhor morrer do que viver, não aguento esse calor, Deus, não aguento esse calor. Então Deus perguntou a Jonas pela segunda vez, é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu, é razoável a minha ira até a morte, ou seja, Deus, eu estou pronto para morrer de raiva. Primeiro o Senhor me tira da minha terra, me faz passar 3 dias na barriga de um peixe, me faz andar 800 quilômetros, converte esse povo que não merecia ser salvo. A única coisa que me restava ainda era essa planta e o Senhor tira ela de mim. Eu tenho todo o direito de ficar com raiva. Não é essa a nossa atitude com frequência? E esse foi o homem através de quem veio o maior avivamento da história. Foi através dele, da pregação dele. Eu estou com raiva até a morte. A lição de Deus que termina o livro, verso 10. Tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro termina sem resposta. Talvez porque Jonas queria que os seus leitores se colocassem aqui, na posição daquele a quem Deus está fazendo a pergunta. Será que eu não tenho o direito de ter misericórdia de quem eu quero? Vocês estão pedindo avivamento, e quando a gente pede avivamento, a gente geralmente tem um público na cabeça. A gente quer que Deus avive esses, quer que avive aqueles, aquele pessoal não merece nada, aquele pessoal é desprezado por Deus. Será que Deus não tem o direito de ter compaixão de quem Ele quer? Se nós vamos orar por um avivamento, nós devemos saber que ele vai vir nos termos de Deus e não nos nossos. Nós não podemos dizer a Deus como nós queremos. Não podemos dizer a Deus quem Ele vai avivar, quem Ele vai usar, que método Ele vai empregar, que tipo de pregação Ele vai usar, ou quando Ele vai fazer e onde Ele vai começar. Pode ser que a igreja de Pinheiro esteja orando por avivamento aqui, mas Ele pode começar lá em Patos, na Paraíba. Ele pode começar em Patos, na Paraíba. A gente não sabe. Então, se vamos orar por avivamento, nós temos que lembrar que nós temos que deixar isso, a resposta no controle absoluto de Deus. Ele vai usar quem Ele quiser, como Ele fez aqui. Essa é a lição do livro de Jonas. Deus é soberano. A gente pensa, quando lê o livro de Jonas, que a estrela é a baleia, né? A estrela do livro de Jonas é Deus. Deus aparece aqui como o Senhor de todas as coisas, soberano, compassivo, misericordioso, que age de acordo com o seu propósito e plano e que tem compaixão dos mais improváveis. E que Ele usa quem Ele quiser, subverte inclusive as suas próprias leis. Porque na lei de Moisés está dito que Deus abençoa o justo, Deus usa o piedoso, e aqui está um rebelde teimoso sendo instrumento das bênçãos de Deus. Ele pode fazer isso, porque ele não está sujeito às mesmas leis que Ele criou, está acima delas. Ele faz conforme Ele deseja.
Se vamos orar para o avivamento, nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Estamos lidando com o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e de repente ele pode começar com alguém que você não quer. Você está orando para o reavivamento e de repente Deus começa usando aquele pastor que você não gosta. Ah, não pode ser de Deus, não pode. Não pode ser de Deus, porque, nossa, olha, Deus abençoando, multidões se convertendo com aquele cara enjoado, cara chato, não é? Então, de repente, Deus pode começar com aquele pastor que você tem inveja dele. E você vai dizer o quê? Essa é a mensagem do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. A ideia de que Deus sempre respeita nosso livre-arbítrio é amplamente difundida, mas a realidade bíblica nos apresenta uma perspectiva mais profunda e, por vezes, desafiadora. Em várias passagens das Escrituras, vemos Deus intervindo diretamente nas escolhas e no caminho das pessoas, mesmo quando essas escolhas vão contra a vontade divina. Um exemplo claro disso é encontrado na história de Jonas, onde Deus chama o profeta para uma missão específica, mas Jonas tenta fugir de seu chamado. Em vez de respeitar essa decisão, Deus o persegue com tempestades, um grande peixe e uma série de circunstâncias que o trazem de volta ao caminho que ele havia determinado. Essa história nos ensina que Deus, em sua soberania, não é limitado pelas nossas escolhas ou desejos. Ele tem um propósito maior e está disposto a agir de maneira direta para garantir que sua vontade seja cumprida. O livre-arbítrio humano existe, mas ele não está acima da soberania de Deus. Na verdade, nossa liberdade é sempre exercida dentro dos limites estabelecidos pelo Criador, que dirige a história e as vidas individuais para cumprir seus planos perfeitos. Essa intervenção divina, que por vezes parece ir contra o nosso livre-arbítrio, é na verdade uma expressão da graça e do amor de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia, corrige e até interfere em nossas decisões para nos conduzir ao centro de sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, ao refletir sobre o tema, devemos reconhecer que a soberania de Deus é maior que nossas escolhas. Ele não respeita nosso livre-arbítrio de forma incondicional, porque seu desejo é nos levar ao cumprimento de seu plano eterno, que é sempre para o nosso bem e para a sua glória. Que possamos confiar em sua soberania, sabendo que mesmo quando ele intervém, é porque ele nos ama e tem o melhor para nós.